Quero saudar os amados irmãos em nome de Jesus. Hoje, na ministração da quinta-feira, a nossa passagem está em Filipenses 4, 10 a 20. O tema contido aqui é agradecimento pelas ofertas. Disso temos muito a dizer. Também tem muitos oportunistas que se alegram por isto. Estarei aqui rematando alguns pontos essenciais da interesse, ou melhor, profundidade desse agradecimento paulino em relação às ofertas. Número 10, aqui em Filipenses 4, versículo 10 a 20. Lemos assim, ou lê-se assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. 16. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. 18. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. 19. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 20. A nosso Deus Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Este é um assunto muito polêmico nos nossos dias, em certos lugares, na verdade, mas é um assunto fundamental, este assunto que concerne a dar, a receber. Portanto, o apóstolo Paulo aqui está a agradecer os filipenses, porque sabemos também que Epafrodito foi enviado para lá para rever a saúde deles, e depois Paulo recebeu, quando eles receberam a notícia, acharam por bem fazer alguma contribuição para dar o servo do Senhor Paulo. Louvado seja Deus. Eu tenho explicado às pessoas que as chamadas são diferentes. Existem pessoas que têm uma chamada de pioneirismo, aqueles que devem abdicar-se de tudo para servir a Cristo pela sua própria vida. Em outras palavras, entregam-se à vida da obra em tudo. Então, na verdade, há chamadas que aceita até que a pessoa faça mais alguma coisa, ele não fica retido na chamada.
Então a vocação de Paulo era estilo de vocação de alguém que tinha abdicado tudo para servir a Deus, apesar de que em algum momento Paulo continuava a fabrico de tendas como profissão, como arte, não é, para os judeus. Então, mas realmente ele pregava no Evangelho. Foi Paulo que nos Coríntios falava, parece que no capítulo 9, seja 1 Coríntios, capítulo 9, falar de dar, até exemplificou usando uma passagem do Velho Testamento que não até a boca do boi que debulha. Então, realmente, Paulo queria dizer também esta coisa. Mas Paulo não estava a abrir precedente aqui para as pessoas, por exemplo, irem começar um trabalho porque haverá ofertas. Não. Paulo estava a explicar aqueles, estou falando também eu especificamente, daqueles que foram chamados, vocacionados, estão convocados para ser escravos do Senhor no serviço de Deus. Então, Paulo diz que se alegrou aqui porque os filipenses renovaram o seu interesse por ele. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Portanto, esta vontade de filipenses de ajudar Paulo foi manifestada há muito tempo, mas não tinham oportunidade. Aqui estamos perante uma situação em que o dar ao servo de Deus ou fazer alguma oferta ao servo de Deus é quando haver uma oportunidade certíssima para se fazer. Portanto, aqui nos fala de determinar talvez uma forma de fazer as coisas à nossa maneira, mas a Paulo mostra aqui que os filipenses vinham querendo isso, mas por que não conseguiram fazer antes? Porque não era oportuno. O versículo 11 diz, não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, no 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Uma das características apostólicas, eu tenho que dizer aqui, o homem que é preparado nesse tipo de ministério é dado a capacidade de suportar qualquer tipo de terreno do serviço do Senhor. Portanto, não é um homem que, se passar fome, reclama, depois começa rixas contra o povo, vocês não me ajudam, vocês não fazem nada, porque esta pessoa, na verdade, aprendeu. O próprio ministério, voltamos a esta realidade, que é muito boa, o próprio ministério prepara você para ser capaz de viver em todo tipo de terreno, seja no deserto ou no lugar de fartura. Paulo diz que aprendeu tudo, portanto, agradecimento aqui não era como avarento tivesse a agradecer ou escovando os filipenses para passarem a dar Paulo alguma coisa, mas ele estava a dizer que, olha, é lógico, como pai, líder, pioneiro, Paulo estava a mostrar o valor daquelas premissas, o valor daquele ato, porque é necessário, aí que está a nossa miséria nas igrejas, a pobreza nas igrejas, é porque realmente quando um pai não fala, não especifica a razão de dar, a necessidade de dar, esse pai não fala, ele acha que eu não posso falar porque isso me rebaixa, me coloca embaixo. Estamos aqui com um apóstolo do fundamento, um apóstolo muito dedicado, um apóstolo que escreveu quase a doutrina de toda a igreja, a dizer que fizeste bem a fazer isso. Eu não falo por avarência, não falo porque eu quero dádiva, eu não falo isso por necessidade, mas eu falo isso, não disse por necessidade, mas porque aprendi a viver com ou sem. Então, realmente, o apostolado de verdade instrui o próprio apóstolo, se essa pessoa, esse irmão que estamos é apóstolo, a saber viver sem nada. Portanto, nós não andamos a pressionar as pessoas para custearmos a nossa vida, mas nós ensinamos a doutrina de Cristo. Esta doutrina de Cristo no diz respeito a dar e receber,
é ridicularizado em muitos lugares e as pessoas, na verdade, passam necessidade, porque quando o homem de Deus recebe do rebanho que ele mesmo alimenta, ele está a abrir precedente para a benção sem igual dentro desse ministério que dirige. É a avareza do homem de Deus não a mostrar a importância de dar. Paulo em algum lugar diz que o próprio Deus, o próprio Deus deu o seu Filho unigênito para nós. Então não seria demais nós participarmos dessa graça. Então, a graça de dar e receber. Estas são as coisas fundamentais. Algumas pessoas passam por necessidade porque ministram em certo lugar. Talvez é um pioneiro de um trabalho, mas não ensina esta parte fundamental do Evangelho. Isto é Evangelho. Isto é Evangelho. Eu queria só a mostrar uma parte aqui em Corinto. Essa é 1 de Corinto. Realmente tem que ser 1 de Corinto. Capítulo... Já está? Capítulo 9. Mas versículos 13 e 14, deixa dizer, 13 e 14, vocês não sabem que aquele que trabalha no templo alimenta-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desse direito, não estou escrevendo nem na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Então, realmente, este é o orgulho de Paulo. Então, realmente, o Senhor ordenou. Paulo fala ali que o Senhor ordenou. Então, na verdade, aqui está a agradecer, mas Paulo deixa esta descrição, que é muito essencial, não porque eu tenha falado, não ousei usar desta parte. Paulo não está a anular definitivamente a prática das ofertas, nem dar e receber, porque é necessário, na verdade, para que aquele que é, no caso dele, o pioneiro, abençoe o seu povo. Então, esse povo dava, ele elogiou a Macedônia, o povo de Macedônia, porque eles deram também as suas premissas na grande pobreza, manifestaram o seu dar. Esse ministério de dar, não é na casa do Senhor dar, principalmente para os ministros que ocupam o tempo integral, servindo a Deus. Quando nós fazemos isso e recebemos a bênção desses homens íntegros, nós crescemos também noutra parte, que não é só a espiritualidade, mas também crescemos na graça e no bem-estar, na verdade, material, que é a coisa que precisamos também. Sei o que é passar necessidade, aqui no 12, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tenho muito ou passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O 14 diz, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Portanto, nesse momento que os filipenses enviaram sua oferta, o apóstolo estava passando por alguma dificuldade, mas não era como avarento. O cristão, primeiro o servo cristão, passa necessidade não como avarento. Aleluia! Eu quero que vocês entendam isso. Passa necessidade não como mendigo. Passa necessidade talvez como prova também do seu próprio apostolado. Paulo diz que eu terei partido disso, sem ter, sem não ter. Como vocês sabem, Filipenses, no versículo 15, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo teve muitas igrejas. Ele plantou muitas igrejas. Algumas estão servidas aqui nas cartas, muitas igrejas. Então, essas igrejas, em parte, tinham a responsabilidade de sustentar o apóstolo. Nos nossos dias não é diferente.
Essas igrejas tinham o dever de sustentar o apóstolo, sustentar o homem de Deus, está lá, vincular, trabalhar 24 horas apóstolo. Então, nesta ordem de ideia, Paulo está a dizer, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, naquele tempo que ele passava necessidade. Paulo não está a menosprezar aquelas outras igrejas, porque naquela hora não fizeram nada, porque aqui coloca uma escala, não é, da vontade de Deus, mas esta vez eram os filipenses que partilharam com Paulo alguma ajuda naquilo que necessitava. 16. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Quando teve necessidade. É para suprir as necessidades do servo do Senhor. Os homens que servem a Deus não recebem no Estado, não recebem em nenhum reinado. Os homens que servem a Deus Deus supre as suas necessidades, como usando o rebanho. Então, realmente, como em termos naturais, o próprio rebanho provê leite para o seu pastor. E realmente isso é muito claro aqui. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Afinal, quando os filipenses dão a Paulo, é acreditado isso na conta deles. E eu quero que todas as igrejas saibam isso, que na verdade, quando nós estamos a ajudar um servo empenhado, aquilo é acreditado na nossa conta. Diz aqui o 18, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Por que fala de ser aquilo uma oferta de aroma suave? É por causa da formalidade como a coisa foi feita pelos filipenses até chegar a Paulo. É de coração inteiro, eles fizeram de coração inteiro, de coração aberto, alegre, não olhando para Paulo como mendigo, aquele que quer usar os nossos recursos, é um miserável, pobre, mas eles deram como ao nosso líder, ao nosso pioneiro, a este homem que Deus levantou para levar avante esse ministério, então nós damos isto de coração. Então, ele diz que isso é aroma suave. Toda oferta que é dada segundo a avareza não é aroma suave para o Senhor. Se o irmão começou a murmurar a tua oferta na mão para conseguir colocar tanto na arca das ofertas, retém isso, leva para casa, porque isso não vai trazer nenhuma bênção, mas uma maldição inteira. Foste dando, murmurando. Então Paulo aqui estava a agradecer porque os filipenses foram de coração aberto dar a Paulo sem murmurações. O meu Deus suprirá, ao 19, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias, riquezas em Cristo Jesus. Obviamente, um pioneiro, depois de receber uma dádiva de alguma das igrejas que dirige, ele agradece, mas não agradece só, abençoa. E esta é a bênção paulina. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Suprirá, já que fizeram isto de coração aberto, não forçado, sem avareza, então Deus suprirá todas as vossas necessidades. E imediatamente os filipenses ficaram tão abençoados com esta palavra proferida por Paulo para a bênção dos filipenses. O 20, terminando, o nosso Deus Pai seja a glória, a nosso Deus Pai, a nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, todo este trabalho do Senhor que exercemos aqui entre líderes e liderados e depois entre todas as sociedades onde nós passamos é para a honra e glória do Senhor. Os servidores do Senhor, os ministros que servem o Senhor tempo inteiro ou parcial, eles também têm necessidades que padecem. Essas necessidades podem ser supridas pelos trabalhos que eles levantaram, pode ser suprida pelos crentes. Isso não é roubo, não é nenhuma instrução, isso é ordenado por Deus. Diz Paulo aqui, eu tenho que repetir esta passagem em 1 Coríntios, porque é muito importante. 9, versículo 14, diz, da mesma forma,
o Senhor ordenou que aquele que prega o Evangelho, que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, realmente, ordenou o Senhor. É o mesmo Paulo que escreve aqui em Filipenses agora, a dizer que eu agradeci pelas vossas dádivas, mas não que eu ande à procura de dádiva, mas para que o Senhor seja louvado em todas as coisas.